Artistas, compositores, escritores, muitas vezes não possuem emprego. Nesse caso, eles dependem do que produzem e do que arrecadam com suas obras. Mas a administração dos direitos dos autores é um tema controverso. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o advogado Vitor Dumont, especialista em direito autoral. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Bom, nós tivemos agora recentemente aprovada uma nova lei do direito autoral que resultou em parte da CPI do ECAD, do antigo escritório de arrecadação. Como é que você vê toda essa mudança recente aí e, filosoficamente, o que representa isso para quem é autor e para o público? Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui no programa. Cidadania, a segunda vez já que eu participo falando sobre esse assunto. É um assunto muito instigante para as pessoas. E essa nova lei, a Lei 12.853, é uma lei que prevê modificações na legislação brasileira sobre direito autoral. O fundamento maior dessa lei é regulamentar, de algum modo, a chamada gestão coletiva, que é uma das modalidades de exercício de direito de autor. Eu vou explicar. O autor, o criador, vamos pensar genericamente, ele cria algo e ele pode, de acordo com os ordenamentos jurídicos e as convenções internacionais, exercer o direito que lhe cabe diretamente. Mas, em muitas circunstâncias, essa possibilidade de exercício é impossível. Ele não consegue, por exemplo, um compositor autorizar e administrar o uso que a sua obra musical está tendo em várias frentes, digamos assim, né? Em várias modalidades de exploração. Sobretudo hoje, que a gente vive a era da informação em que os canais se multiplicaram. Hoje isso se multiplicou de modo quase que incontrolável, não é? Hoje, com um aparato de telefone, ou com essa convergência digital, a todo momento nós estamos relacionados com algo e divulgando e mudando a nossa postura em relação e a função que nós exercemos em relação a essas criações, né? Que vão ser chamados de produtos culturais ou vão ser chamados de bem cultural, mas de fato hoje nós tiramos uma fotografia, mandamos num aparelho celular e também recebemos e atuamos a cada momento com essas possibilidades de circulação desses bens. Ou seja, havia uma insegurança jurídica que não necessariamente vai ser perenizada, ou seja, certamente vai caducar em relação às novas formas de difusão dos produtos culturais, mas era preciso dar uma solução para isso. Claro, o que acontece é assim, como eu ia te dizendo, o exercício direto, em algum momento ele deixa de ser possível, né? Imagina um compositor que ele não consegue autorizar o uso das obras musicais dele por rádios, TVs ou até mesmo por meio do chamado direito de reprodução, que fazer cópias daquelas obras, né? Daquelas obras musicais. Então, quando isso não é possível, os artistas, os criadores, eles se unem nas chamadas associações de gestão coletiva. Essas associações vão, em nome de uma coletividade, exercer os direitos que a lei vai determinar, né? Então, no caso especificamente do ECAD, que acabou suscitando essa discussão toda, o ECAD exerce um direito que é o chamado direito de execução pública musical. Ou seja, cada vez que se utiliza uma obra musical do ponto de vista público, no uso público, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ele vai cobrar e distribuir para os seus titulares valores decorrentes daquele uso das obras. Então, qual é a questão que a gente vai ter aí? Primeiro que a execução pública musical é um enorme direito, no sentido de que se utiliza música a todo momento, em muitos ambientes. Então, seria impossível que os titulares pudessem exercer diretamente. Por conta disso, também o volume de transações, digamos, ele acaba se multiplicando, né? Então, é necessário que entre os usuários, ou seja, aqueles que pagam pelo uso das obras, e os titulares, que são os que têm direito a receber em decorrência do uso dessas obras, haja relações claras e haja relações que a lei possa determinar como realmente vai se dar esse caminho de um lado para o outro. E dentre as acusações que o ECAD foi alvo, havia aquela de que era uma caixa preta, de que arrecadava muito, não prestava contas ao autor. Então você vai tendo reclamações dos usuários, né, que dizem que pagam demais, né? E você vai tendo reclamação do outro lado, quer dizer, foi historicamente tendo reclamações dos titulares. O que acontece?
existe um certo déficit de representatividade. Não é? Enquanto que o ECAD representa associações, que por sua vez representa compositores ou editoras musicais e etc., você vai distanciando a relação entre o uso lá na ponta e aquele que é o destinatário efetivamente do direito. Criador o consumidor e o criador. Exato. Do ponto de vista pragmático, hoje, a gente vai fazer essa distinção entre o criador e o consumidor do outro lado. Então, realmente, o que aconteceu foi que parte da sociedade civil, no que diz respeito aos usuários, e parte da sociedade civil, no que diz respeito aos titulares, acabaram embarcando numa situação que era uma situação de confrontar um status quo do ECAD. Isso gerou a CPI do ECAD, gerou uma série de controvérsias, discussões, o que gerou finalmente a Lei 12.853, que vai ser regulamentada por um decreto, talvez esse ano ainda, não se sabe, depende um pouco do calendário das coisas. Lei na qual você viu avanços, né? Eu vejo avanços, porque primordialmente para mim, Paulo, é assim, a gestão coletiva ela precisa ser transparente. E eu trabalho muito com gestão coletiva, porque realmente a gestão coletiva é a grande possibilidade do artista receber direitos em decorrência do uso da sua obra do ponto de vista coletivo, claro. Então, é importante que a gestão coletiva seja transparente para que não haja ruídos no meio desse caminho entre o que você diz corretamente, consumidor e os usuários. Né? Porque a filosofia do direito de autor ela foi feita por uma proteção realmente do titular. Vai surgir o direito de autor nessa concepção filosófica, que obviamente hoje se modificou com as questões tecnológicas. Então o avanço que eu vejo primordialmente, sem discutir pontos específicos da lei, é que ela acaba disponibilizando possibilidades de transparência, obrigações de transparência por parte das atividades das entidades. Qual o papel do Estado nessa gestão coletiva? O papel do Estado vem sendo discutido já há muito tempo no Brasil e ele é exercido em muitos países como um fiscalizador. Né? Claro que uma lei ou um ordenamento jurídico ele tem que ponderar até onde o Estado pode ir nessa observação das questões referentes ao direito de autor. Você comentava aqui antes da entrevista que a visão no Reino Unido, na Inglaterra, por exemplo, é uma quanto ao criador, a obra, a autoria, etc. E na França é outra, bem diferente. Quais seriam, então? O que a gente poderia aproveitar deles aqui no Brasil? É assim, o nosso sistema é um sistema que decorre do sistema francês, né? O chamado de droit d'auteur e droit voisin. E o sistema, digamos, vamos chamar de mais pragmático, é um sistema inglês e depois, obviamente, difundido pelos norte-americanos, que é o sistema de copyright. Existe uma diferença fundamental, várias, mas existe uma diferença fundamental. Enquanto um é mais pragmático e envolvido na proteção do objeto, que é a obra e, portanto, os produtos decorrentes desse, que é o sistema de copyright, o sistema ao qual nós estamos filiados no Brasil, Portugal e todos os países do sistema romano-germânico, é um sistema que também privilegia o sujeito, no sentido daquele que cria. Então, existe aí uma questão que eu queria colocar para você que fecha com a ideia de uma lei de gestão coletiva transparente. A gente discute, numa lei como essa, esse déficit de legitimidade. Se realmente o ECAD pode falar em nome, muito resumidamente, daqueles titulares que representam. Essa é uma questão. Ou seja, você questiona a própria representatividade do ECAD. Então, o que eu procuro fazer, e tenho feito isso inclusive no doutorado, agora que eu possivelmente vou publicar o resultado, né, como tese, depois você me convida para fazer aqui também uma discussão sobre isso. Mas Gostaria de estar na sua inquirição. Espero que seja divertido, pelo menos. A questão é assim, quando surge o direito de autor na Inglaterra e na França, ele vai surgir na Inglaterra num sentido proprietário ou proprietarista, objetivista, para proteger o objeto, que é a obra. Muito sucintamente. Na França, ele vai surgir num proprietarismo personalista, para proteger o sujeito, o criador. Só que, sucessivamente, historicamente... Você opõe, então, a proteção do sujeito, o criador, e a proteção da obra. Nesse surgimento histórico, sim. Só que depois, na verdade, vai existir uma certa convergência, que é o seguinte, vai se unificar um pouco essas ideias e o proprietarismo vai acabar tomando conta do direito de autor. Então se fala muito que o direito de autor é um direito de propriedade. Qual é a discussão sobre isso? É que o conceito de propriedade também foi sendo cambiado, modificado no decorrer da história. Mas levanta-se muito essa questão da propriedade para se fazer oposição a usos que sejam
ditos contrários a qualquer violação da propriedade. Porque fala-se em propriedade intelectual, propriedade artística, literária, etc. Abrindo um breve parênteses, mas citando a Copa do Mundo, né, que está próxima, aí, a Copa do Mundo é uma questão de direito de propriedade. Será que nós vamos bem na Copa do Mundo? Não sei. Vamos ver no quarto jogo. Vamos esperar. O quarto jogo enfim, que vai. Se chegarmos lá. Mas, enfim, a questão da Copa do Mundo da FIFA, retificando, tem que falar que a Copa do Mundo da FIFA. Ninguém pode fazer qualquer menção à Copa do Mundo. Antigamente não era, né? Não era. Quando era criança era a Copa do Mundo. Tem uma rua, inclusive, lá no Rio de Janeiro, que promove uma festa coletiva. Não sei se você deve ter lido sobre a rua Alzira Brandão. Alzirão, que quiseram cobrar R$28 mil para que ela pudesse fazer uma festa, para não competir com a FanFest da FIFA. É a exclusividade decorrente do direito de autor, mas nesse caso das marcas, da propriedade industrial. A propriedade intelectual, ela vai ser buscada por aquele que quer excluir os outros, por meio da chamada exclusividade. São direitos exclusivos nesse sentido. Então isso tem que ser visto com muito cuidado, porque eu tenho levantado uma ideia que é o seguinte: se utiliza muito, seja quem é favorável mais a uma tendência consumerista ou autoral, utiliza-se muito do que eu chamo de mantras performáticos, que são expressões, modos de falar, frases feitas para defender determinadas posições, quando, na verdade, são exercícios retóricos. Por exemplo, para isso. Mantras performáticos. Por exemplo, quando se fala que a propriedade intelectual é uma propriedade sagrada, que é uma ideia do século XVIII, né? Que vai surgir por Le Chapelier, que era o deputado que defendeu isso na França, entre outros. Naquele momento faria sentido e fazia sentido falar em propriedade intelectual e sacralizar essa propriedade. Mas hoje o conceito é um pouquinho diferente. Por outro lado, você vê os grandes operadores de internet que levantam mantras relacionados à liberdade de expressão e à liberdade de criação. Como se o direito autoral fosse, digamos, uma espécie de predador natural da liberdade criativa ou da liberdade de expressão. E não é. O direito de autor, ele protege realmente o processo criativo, mas deve ser observada a questão da proteção com essa legitimidade, senão a gente alcança, na verdade, um hiato, que é o déficit filosófico do direito de autor, que é outra tese que eu levantei. Quer dizer, no momento em que uma grande empresa vai lá e diz: estamos protegendo a proteção do criador, aquele criador originário, é verdade que ele deve ser protegido, mas você tem que analisar se naquele caso essa empresa está utilizando isso como um argumento retórico. Em última análise, não falando de dinheiro, né? Claro, então assim, vamos dar os nomes às coisas que as coisas têm. Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, se a propriedade é um conceito que mereceu modificações, ela deve ser observada desta forma. Então, pode parecer um pouco até eventualmente contraditório esse meu discurso, ou quase esquizofrênico, mas não é, porque eu estou de acordo que deve haver flexibilizações diversas no direito de autor, mas ao mesmo tempo eu sou um duro defensor do processo criativo, que o processo criativo é um recorte do real. Ele é um recorte do real. Então, na verdade, o sujeito criador, ele interpreta o mundo e cria algo. É esse o jeito que eu quero alcançar. O mundo como ele o vê, que já não é... É como se você pega uma obra... Sua visão de mundo. Né? Você pega um samba do Ari Barroso, ou do Dorival Caymmi, o João Gilberto, que é um caso exemplar, né? Inclusive altamente polêmico, né? Toca a música, ele recria, né? Claro, existe um processo de recriação. Então, assim, não se pode evitar esse processo de recriação, e também deve-se compreender que existe um ambiente em que isso vai se dar, que é o que eu chamo de círculo criativo. Essa relação hermenêutica entre o que existe e o que potencialmente existe e o que pode surgir de um processo criativo. Agora, quando eu ouço exercícios retóricos e mantras performáticos que dizem que o acesso à cultura é ofendida quando não se permite o acesso a todo e qualquer banco de dados de obras e etc., eu fico pensando, se efetivamente fosse assim, só compositores muito estudiosos e muito eruditos poderiam ter a capacidade
estou usando o exemplo da música, de compor coisas incríveis, como Brahms, que tinha uma família muito rica. Cartola e Nelson Sargento não poderiam fazer grandes e maravilhosas canções porque não tinham acesso do ponto de vista cultural, porque eram de origem pobre. Então existe uma confusão retórica. Por outro lado, chegaríamos aí ao que o Proudhon falava, que toda propriedade é um roubo. Claro, pois é. Isso deve ser... Então, assim, eu acho que falta um pouco no direito autoral, e tem melhorado bastante, porque quando eu comecei há 15 anos atrás, aproximadamente, era dificílimo você arrumar um especialista em direito autoral que enfrentasse esses temas. Primeiro, é difícil arrumar alguém. E segundo, que enfrentasse esses temas. Então, acho que o direito de autor está precisando de um banho de filosofia, de hermenêutica, compreensão de que você tem que olhar as coisas como elas são, para depois dizer como elas devem ser de fato, mas deve observar como é o direito e por que ele se justifica filosoficamente. Mas isso não dificulta também a métrica de uma delimitação? Dificulta, se nós estamos exatamente em busca de uma segurança jurídica, tanto para autores como para o público em geral? Do ponto de vista... Sobretudo para o público. Do ponto de vista de eu dizer isso, né, quer dizer, e defender isso como bandeira, dificulta, porque a gente está falando de conceitos elásticos ou fluidos, né? Mas só que o direito de autor, ele permite que haja condições para se delimitar de verdade até onde se pode ir na proteção e até onde se pode ir no uso das obras. Por exemplo, no catálogo das chamadas limitações ou limites de direito de autor, que as leis do sistema romano-germânico sempre vão compreender. No caso do sistema inglês e norte-americano, será o chamado fair use, o uso justo, que também decorre de uma série de circunstâncias que vai permitir esse uso, né? É claro que aí a gente chega num ponto em que você desperta a curiosidade do entrevistador e, claro, do espectador também. No caso das biografias não autorizadas, qual é o seu pensamento? Isso é uma maldade, essa pergunta. Essa pergunta é uma maldade. É muito difícil essa questão referente à possibilidade do acesso a informações sobre determinadas pessoas. Mas eu entendo o seguinte, vou te responder talvez a meio caminho. Eu entendo que alguém, quando faz a escolha de uma profissão, de uma atividade, que é uma atividade que se vincula com o público, ela, de algum modo, ela está abrindo mão de parte da sua intimidade. O problema é o quanto ela está abrindo mão e o quanto ela pode realmente preservar essa sua intimidade, considerando que há fatos que podem não interessar a sociedade de um modo geral. Ou seja, o fato de ser uma pessoa pública desperta a curiosidade. Aliás... É um pouco de regra do jogo. Pouco. E toda a filosofia do Facebook, ele faz como se fosse um phishing de milhões de pessoas no mundo, exatamente a partir ou do Twitter também. A falsa intimidade que você vai ter, porque eu sou seguidor do fulano. Claro. Que é muito interessante isso, porque ela reflete um pouco a falsa intimidade que você tem com artistas, quando alguém encontra um artista na rua e o artista se vê ali numa posição que ele enfim, ele significa muito para aquela pessoa, talvez muito mais do que ele possa imaginar, e a pessoa tem uma relação de intimidade com ele. Na verdade, as redes sociais, elas vão transformando essas relações em relações íntimas de todas as pessoas, né? E é importante compreender isso, porque não só a questão das redes sociais, dos novos aparelhos e essa convergência digital, ela vai conduzir a que hoje a gente tenha acesso à intimidade das pessoas com muito mais facilidade, o que é super perigoso, né? E pode ser temerário, mas também acesso a produções, a criações, e vai existir uma certa confusão, uma promiscuidade entre o processo criativo e o processo de recepção. Então, hoje... Ou seja, você advoga a necessidade de um filtro, de algo que seja, não exatamente um filtro, mas uma seleção entre aquilo que é privado e aquilo que é público. Isso sim, isso no que se refere à privacidade, acho que ainda está em aberto. Acho que a discussão ainda está em aberto. Mas é muito difícil isso. Né? Muito difícil, porque a gente está tratando também de direitos de uma seara mais complexa, que são direitos fundamentais, previstos na Constituição, que você precisa trazer aí equilíbrios bastante acentuados. Mas em relação à convergência desse tema com o direito de autor, você vai ter também aí discussões sobre até onde se pode criar em decorrência do uso da intimidade alheia, né? Seja por fotos, textos, ou seja lá. Recentemente, acho que um cidadão europeu ganhou do Google o direito de retirar
qualquer informação sobre a sua pessoa. É o direito ao esquecimento. Fosse ele uma pessoa famosa, um homem, nos termos em que conversamos, personalidade pública, ele teria esse direito? Seria mais difícil. Claro, porque há algo nele que interessa aos outros. O limite entre esse algo é que é a grande dificuldade. E é complicado tratar isso do ponto de vista discricionário por parte do Poder Judiciário. Quer dizer, isso pode gerar controvérsias, discussões muito variadas. Estamos na era da internet, das redes sociais, a comunicação se pulveriza, fica cada vez mais difícil você identificar interesses, objetivos, enfim, o receptor da mensagem, ao receptor da mensagem convém que ele seja um editor do que ele lê para filtrar o que é importante ou não. Sendo assim, você prevê que uma legislação, mesmo sendo feita agora com toda boa vontade, como essa que tem sido feita, elaborada, ouvindo especialistas da maior qualidade como você, não tende também a talvez a obsolecer em pouco tempo? Porque virão aí novas... E eu acho que a gente tem uma crise. Meios. A gente tem uma crise, né? O direito atravessa uma crise, o direito de autor atravessa uma crise também específica, mas eu acho que antes de tudo tem uma crise ética. Acho que tem uma questão ética. E nisso a filosofia realmente é que deve nos socorrer, né? Por que fazer algo? Por que levar adiante? Por que divulgar algo que pode ofender a um terceiro? Por que a gente pode e deve defender um jogador do nosso time que cava uma falta que nós sabemos que é falsa só pelo fato dele ser do nosso time, né? Quer dizer, porque nós aceitamos que aquele gol valha, mas quando for do outro, aí o outro está roubando, aí é um desvalor do ponto de vista ético. Eu acho que falta isso. E eu entendo que os meios de comunicação hoje não têm facilitado muito essa nossa discussão sobre as questões éticas. Eu acho que isso é um problema grave que a gente tem. E a internet, as redes sociais e essa convergência digital, elas acabam tirando o filtro positivamente, porque tudo pode ser dito, falado e etc., potencialmente, mas também negativamente, porque passa a deixar de existir essa segurança que esses conceitos éticos deveriam nos trazer. Não estou defendendo com isso nenhum tipo de censura, por favor, pelo amor de Deus. Isso aqui, de jeito nenhum, não é a questão, isso está fora da nossa discussão. A minha questão é uma questão ética. Eu acho que falta ainda. Eu acho que o direito está em crise porque a ética está faltando. E eu acho que o direito de autor está em crise também porque a ética está faltando. E é muito perigoso hoje quando você tem crianças circulando também com a maior naturalidade nesses aparatos, né, digitais, etc. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu comentei com você. Um que tem 6 anos, que hoje faz uso um iPad deve ser um mais. Pois e o de 3 anos, que na verdade o iPad serve como uma chupeta da contemporaneidade. Tem que se equilibrar um pouco isso. Mas o pequenininho gosta muito de futebol. O mais velho, que é o Daniel, gosta de alguma coisa das brincadeiras assim, mais ativas, mas também gosta de tecnologia. Mas começou a ler com 4 anos. Né? Então, eu tenho dificuldade como pai em ver até onde eu posso limitar, porque eu também não posso limitar demasiadamente para transformar ele num fantasma, numa vida que é altamente tecnológica e tecnologizada. Não é? Então, eu imagino que os pais tenham essa dificuldade com os filhos pequenos, a gente se espanta com a facilidade com que eles fazem uso, mas o que me preocupa mais não é isso, não é realmente que ele possa ter um uso, um acesso à questão tecnológica. O que isso pode trazer de pernicioso para ele. Que tipo de conteúdo pode chegar a ele. Mas eu tenho limite, eu não posso censurá-lo, eu não posso ofender essa liberdade, tenho que controlar como pai. É muito difícil. Ou seja, a questão do direito autoral, antes até mesmo de ser uma questão jurídica, é uma questão também moral. Eu entendo que sim, claro, e ética, né, e moral. E aí, só para terminar essa ideia, eu acho que tem uma questão muito interessante. O direito de autor foi o momento ou a circunstância histórica que possibilitou que os artistas, os criadores, tivessem uma profissão reconhecida na sociedade. Antes disso, eles eram marginais, até hoje. Na verdade, até hoje. Se um filho chega para o pai e diz que ele quer ser compositor, se ele quer ser alguma coisa, é uma dor de cabeça enorme. Porque o pai vai dizer, tá bom, você pode ser compositor, pode ser, mas de sério você vai fazer o quê? Você vai ser ator, mas de sério, você vai ser médico ou advogado? Então, imagine isso, né? Quer dizer, no século XVIII, no início formal do direito de autor,
E o direito de autor ele possibilita a retirada do criador e do artista dessa posição de marginalidade. Posição essa que talvez tivesse ocorrido pela primeira vez em tempos mais recentes, em Florença, exatamente naquele momento em que os pintores eram reconhecidos como grandes artistas, como gênios, como deuses, né, criativos. Então, a partir daí, o direito de autor é que vai dar essa permissão, essa retirada do artista da marginalidade. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Está convidado para voltar mais uma vez depois da defesa da sua tese de doutorado. Ok, obrigado. Sucesso. Até a próxima. Obrigado. Cidadania conversou com Vitor Drummond, advogado especialista em direito autoral. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Um abraço, obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.